Hello, my dear. Are you fine? Ok, eu sei que vocês estão bem. Então, vamos lá? Começar o nosso novo book? Yeah, new book. Book number 2, yeah? Então, vamos lá. Nessa nossa aula, nós iremos falar a respeito de Steve Jobs, right? Então, gente, what do you know about Steve Jobs? O que vocês sabem sobre Steve Jobs? É bem conhecido, ele foi uma pessoa bem conhecida, não é? Agora nós vamos saber alguns pontos relevantes que nós temos aí nesse texto, tá? Então, nós começamos no nosso, acredito que na última aula do livro passado, a ver estratégias de leitura. A primeira que nós vimos foi o scanning, yeah? Vocês lembram do scanning? Pois então, scanning é uma estratégia de leitura que nos possibilita, né, entender alguns detalhes. Tipo, você vai primeiro na questão para depois ir ao texto. Mas como assim, teacher? Vou explicar. Primeiro você vai aí embaixo, tá? Nós temos a question 1. Answer the question about to the text, ok? Vamos lá responder as questões sobre o texto. Letter A. Nós temos aí. What did Steve's father do? Então ele está perguntando o que o pai, né, do Steve fez. Mas eu não sei, eu não li o texto, então vamos aplicar a estratégia de leitura scanning. Você primeiro vai olhar para a pergunta. Na pergunta nós temos What did Steve's father do? Então, está perguntando sobre o pai dele, então eu vou procurar logo no texto a palavra father. Eu vou procurar onde ele fala a respeito, não é? Aí você vem aqui, ó. Olha o que é que nós temos aqui, ó. Steve Jobs always loved mention his father Paul. Opa! A questão está perguntando sobre father. Então, já vou prestar atenção no que é que ele está dizendo. His father Paul. Eu já sei o nome do pai dele, não sei? Pronto. Eu já estou sabendo o nome do pai dele. Repaired machines for a living. Pronto. Acabou de responder, não é? Acabou de dizer pra gente o que o pai dele fez. Nós temos aí, ele consertava máquinas, está aqui, ó. Paul repaired machines for a living. Ele consertava máquinas. Então tá aqui. Paul, né? His father, você pode colocar, ou você pode colocar Paul repaired machines for a living. Alright? Então a estratégia de leitura é isso. A scanning é assim, tá bom? Eu sei que vocês estão lembrando. Question 2. How were computer when Steve was a child? Steve was a kid, yes? Vamos lá. Na segunda, não, lá no item B. No item B a gente tem, pronto, aí, né? Como eram, né? Quando ele era criança, né? Tá perguntando como eram os computadores, né? Logo lá no começo, não é? Como eram. Então ele diz aí também. Vamos procurar pelas palavras computer e o Steve quando I was a kid, tá? Vamos procurar por esses nomes. Você pode procurar computer, pode procurar kid, tá? Porque ele está falando, vamos lá no texto. Vamos procurar, a gente vai entender direitinho. Olha só. Aí você continua a sua leitura, tá? Isso. Você continua a sua leitura do texto
Aí você vai olhando aonde é que tem a questão computers e também a palavra kid, né? Você, vamos lá, aqui mais em cima para ir mostrando aqui. Ó, isso, pronto. Aqui eu tenho o seguinte, você vai continuando, vamos passando devagarzinho, pronto, aí você vai procurando, essa é a estratégia scanning, right? É você procurar especificamente, tá? Por aquela palavra que a pergunta está te dando. Opa, achei. Então vamos ver desde o começo do parágrafo o que é que ele está nos dizendo, tá? The first modern computer appeared in 1938, né? 138, yes? A computer created in 1946 was as big as a room. When Steve, pronto, daqui começando a nossa resposta. When Steve was a kid, computers were still too big and complicated for the average person to use. Pronto. Como eram os computadores, não é? Essa foi a pergunta, né? Quando ele era criança, quando ele era pequeno. Então vamos lá. Como eram os computadores? Quando Steve was a kid, computers were still too big and complicated for the average person to use. Eles eram grandes e muito complicados. O uso deles era complicado, tá? Então a gente tem aí, ó, eram grandes e complicados para o uso das pessoas. Ok? Então você tem aí, tá? Você pode começar daqui. Computer were still too big and complicated for a rich person to use. Alright? Question B. Ok? Item B. E o item C diz o seguinte. What did the governments use the computers for? Né? Então eu tenho aí, ó, porque o governo usou, não é? Os governantes, eles usaram o computador. Para quê? Não é? Então vamos ver o que eles fizeram com isso. Eu posso procurar pela palavra governments, né? Para a gente entender melhor. Então eu tenho aqui, essa foi a parte onde nós encontramos a outra, não foi? Aí a gente vem descendo, opa, eu já estou começando a ver algumas informações a respeito de government, yeah? Aí a gente tem aqui, ó, the government used them to gather information. Então, o governo, ele usou o computador para quê? Eles usavam para reunir, olha aqui, ó, eles usavam para reunir informações, tá? Eles usavam para reunir informações para trabalhar para o povo, não é? Para eles terem uma tecnologia. Como hoje nós temos muito, né, um universo de tecnologia que o governo utiliza, right? Ok? Então, ligados nas três questions que nós tivemos, utilizamos a primeira estratégia de leitura que nós estamos vendo, que é o scanning. Não esqueçam, tá? Vamos para a página 320. Começando aí a sua atividade de casa, tá? Nessa atividade aí, você vai olhar as questões e vai associar a essas palavras ao lado, tá? Faça a tradução da palavra, vocês vão entender direitinho. Na question 3,
vocês vão procurar no texto. Vocês sabem que todo pronome, não é? Todo pronome, ele se refere a alguém, certo? Quando eu digo I, eu sei que estou falando eu, não é? Se nós estivermos falando, por exemplo, his, for example, his, eu estou falando dele. Her, eu estou falando dela, não é? Their, eu estou falando deles, delas, yes? Ok. Então, sabendo disso, e também nós temos o it, né? Que são os outros, né? It, que trata-se de objetos, de lugares, de animais, Pronto. Sabendo disso, é que você realiza a terceira questão. Na terceira questão, ele pergunta: What would these words refer to? Então, a quem se refere esses pronomes? Aí ele está dizendo, ó, his one. Você vai lá no seu textinho, tem dizendo, essas palavrinhas aqui, lá no texto, elas estão em negrito, tá? Eles estão lá, mais escurinhas. Aí você vai olhar o his e o umzinho do lado. Aí você vai voltar um pouquinho para ver em quem ele está falando. O primeiro, lá em cima. O primeiro his, lá no começo do texto. Lá no começo, isso. Tá aqui ele, ó. Tá vendo? His one, tá? Então, Steve loved to watch his dad bury and 6 things, tá? Então, você vai olhar esse his. Ele está falando sobre quem, né? É isso que a pergunta está querendo saber, certo? Então, é isso, ó. O his aqui é a mesma coisa se eu tivesse colocado Steve aqui de novo. Então, refere-se a Steve. É isso que eu quero que vocês façam. Todas as palavras pedidas no exercício estão lá no texto, marcadas em negrito e enumeradas, ok? So, adiante. Past simple of regular verbs, tá? Vamos lá. Os verbos no passado simples regulares. Nós temos aqui alguns, tá? Percebam que eles todos são terminados em ED, ok? Por quê? Porque eles são regulares. E os regulares não tem muita diferença. Se eu estou past, então ED é o meu foco. É o que eu sei que faz parte do past, ok? Alright? Sorry? Vamos lá. Então aqui, para frente. Pronto. A pergunta que eu acabei de responder, o que eles têm em comum? Finished, né? In ED, ok? Eles são terminados em ED, alright? Good. Isso é o que eles têm em comum. Vamos para frente. Por quê? Porque eles estão no past. Aí eu tenho aqui a tabelinha, né? Das frases afirmativas, tá? Que é a primeira tabelinha. E ao lado eu tenho o complemento. Então vamos entender aqui. Nas frases afirmativas, eu tenho aqui o verbo, né? Acrescentado de ED, certo? Subjective. I started a new job yesterday. Então o que eu tenho aqui? Os verbos, pronto. Os verbos que são chamados de regulares, quando eles são regulares, repetindo, nós temos a finalização deles com ED e o complemento da frase do mesmo jeito, porque nós estamos nas afirmativas, alright? Vamos para frente. E nós temos aí três, né, as diversas opções, tá certo? Exemplos para vocês, tá? Vocês deem uma olhadinha, nada difícil, tudo bem legal.
Vamos para frente. Aí, mais na frente, nós temos umas regrinhas, yes? Regrinhas que nós tem aqui, to learn more, aqui. Acrescenta apenas de quando o verbo estiver finalizado com E, como é o caso de love, loved, ok? Move, moved, stirred, ok? Para verbos que terminam com consoante mais Y, pronto, consoante mais Y, nós mudamos o Y para I e acrescentamos ED. Então, tiramos daqui, study, tiramos esse Y, colocamos I e acrescentamos ED. Vamos lá. Para verbos que terminam vogal mais Y. Vogal mais Y. Tá aqui. Vogal mais Y. Né? Nós vamos acrescentar ED. Vejam aqui. Tá aqui. Se é vogal, então o Y fica e acrescentamos ED. E são regras, tá, gente? Que vocês têm que estudar. Estudar para aprender. Para verbos, né, que terminam em consoante mais vogal mais consoante, que são chamados CVC, tá? Nós dobramos a última consoante e acrescentamos ED. Pay attention. The last syllable, tá? A última sílaba, ela tem que ser a mais forte, tá certo? Para ser dobrada. Então, prestem atenção nessa palavra. Prefer. Prefer. O que eu fiz aqui? Ela termina bem aqui, ou melhor, ela termina bem aqui, ó. Aqui já é outra palavra. Ela termina bem aqui no D. Então, se eu tenho prefer, preferred, tá? O que eu fiz? Repeti o R e acrescentei ED. Pronto, tá? Agora, prestem atenção se a última sílaba é a mais forte, para que vocês possam fazer isso. Alright? Ok? Ok? Então, vamos adiante. Nós temos aí a tabelinha agora das frases negativas. Nas negativas, a gente tem o uso do auxiliar, o did, né? O did. Lembram que na afirmativa a gente usa o auxiliar do e o das? Pronto, aqui nós usamos o did, tá? Esse é o nosso auxiliar. Então, pay attention para as negativas aqui, ó. He didn't visit a museum last Saturday, alright? Então, ele, no caso, não visitou, né, o museu sábado passado, tá certo? Então, esses são os exemplos. Vamos lá. Baseado nesses exemplos aí, a gente tem aqui embaixo agora as questions. Questions, nós sabemos, did, começo da frase, que é o auxiliar. Depois é que vem o subjective, que é o pronome. Depois vem o verbo na base, na forma base, tá? Ele não muda. E depois vem o complemento. Tá aqui um exemplo. Did you move here ago? Né? Pronto, eu estou fazendo uma pergunta. Isso se dá na interrogativa, ok? Did you move here a year ago? Ok? Não tem complicação também, é só acrescentar o auxiliar did para que a gente consiga. Alright? Então, aqui também tem a parte do past simple mais specific time in the past. Pronto. Information questions que nós temos, tá? Então, num ponto. Então, aqui é um ponto específico, tá? Tá aqui, ó. Specific time in the past, no passado. Então, vamos entender isso aí. Eu tenho dois pronomes interrogativos.
Vamos ver eles aqui embaixo. Eu tenho o when. Vocês estão me acompanhando direitinho? Nós estamos na página 321. Vamos lá. Dois pronomes interrogativos, usados quando nós queremos marcar um tempo, certo? Então, eu tenho when e where. Quando e onde. Ok? Vamos lá. Com o uso do did, que é o nosso auxiliar, mais o pronome, mais o verbo na forma normal, na sua base, não muda, porque nós já estamos utilizando aqui um auxiliar, estamos falando num ponto específico do tempo. Aí eu tenho os complementos, ok? Então eu tenho where did they travel to last vacation? Aí eu digo onde eles, né? Para onde eles viajaram, onde eles foram. Yeah? Ó, eles viajaram nas férias passadas. Yeah? Ok? Então, a forma aqui é só essa. Quando se trata de dois interrogativos, tá? Os pronomes interrogativos, então, eles, em vez de ser o did, lembram que era o did? Se for na forma correta, normal da negativa. Mas se nós estivermos num ponto específico do tempo, então eu tenho que sinalizar com when ou where. Ok? Vamos lá. Vamos entender. Pronto. Ó. Ele é usado, né, para falar sobre. Ele é usado para falar sobre ações que aconteceram, né, num ponto específico do passado, ok? Este verbo é usado com alguns tempos, ou seja, expressões que se referem ao passado. Quais são essas expressões? Tá aqui. Yesterday, ontem, não é? A gente diz morning, afternoon and evening, ok? A gente pode falar que é na manhã, à tarde ou à noite, tá? The day before yesterday, anteontem, tá? Last night, na noite passada. Week, year, ou seja, você pode mencionar isso aqui, né? A month ou a year, um mês ou um ano específico. Ago também está dizendo, né? Atrás. Ou in, e você coloca um ano, tá? In 1990, tá? For example. Então, isso aí ainda se refere ao uso lá, tá certo? No passado, tá? Num tempo específico para utilizá-lo. Vamos. Seguindo. Aí nós temos. Você precisa dar informações extras nas questions. Observe. Olha só. Letter A. What program did you watch on TV last night? I watched Supernatural last night. Pronto, eu acabei de pontuar o tempo, tá? A pergunta foi assim, a resposta leva também, certo? É isso. Vocês têm que observar isso aqui. O que é que mudou? O verbo, porque eu estou respondendo por mim. I watched, tá? Daqui, watch. Nesse caso, who did they visit yesterday? Pronto. Eles visitaram Gary ontem. Yesterday. Right. Então, é bem assim, tá? Very easy. No complication, yeah? Vamos para frente. Na parte interação, vou começar a explicar a atividade de casa. Atividade de casa, você pode realizar com alguém da sua família, porque isso aqui era para ser feito em sala, não é? Mas você vai realizar com alguém da sua família. For example, aqui eu tenho
questions na forma afirmativa e ao lado aí a gente tem da forma negativa. Aqui embaixo, vamos lá. A forma negativa. Pronto. O uso do did e o not. E lá o uso do do e do does. Yeah? Então é o seguinte. Você vai pegar, vamos lá, na tabelinha que tem aqui. Pronto. Yes, no. Aí nós temos when, where, what, how, why. Então, aqueles ali todos são pronomes interrogativos, né? Então aqui a gente faz a primeira pergunta. Com que frequência, no caso, né, você limpa o seu room? Então, com que frequência você limpa a sua casa, a sua sala, não é? Então você vai fazer uma pergunta, essa pergunta aqui, para alguém. A outra palavra tem cook. Então você pode determinar, não é? As pessoas. Ou seja, aqui você pode perguntar para sua mãe, ok? Lá na primeira você pode perguntar para um irmão. Watch TV, você pode perguntar para um amigo, tá? Play, aí nós temos watch a lot of TV. Você assiste muita TV. Quem assiste muita TV? Aí você vai formar as frases. Nós temos play computer, games, né? Jogo no computador. Travel ou visit friends. Você vai formar a frase usando esses pronomes aí. When, where, what, how ou why. Ok? Vai formar essa frase aí, essa atividade, ela vai ser baseada nas informations anteriores, tá? Que o teacher deu. Vamos tentar fazer, eu sei que vai dar certo. Ok? Aí eu vou colocar para vocês na agenda bonitinho lá como serão as atividades e as páginas, tá? Então estudem esse conteúdo, ele é muito importante, tá? Vamos precisar daqui por diante. Então, bye bye, até o nosso próximo vídeo.